Bom dia. O da Coronel também, tá certo? Bom dia, bom dia. Ah, beleza. Então quando der play, você já faz assim que daí eu já começo. Ah, beleza. Olá, seja bem-vindo. Eu sou a doutora Fernanda Júlia e nós estamos aqui para mais um episódio do Pode Julgar. Primeiro, eu já quero convidar você a dar um like aqui no vídeo. Você também pode participar deixando os seus comentários e já compartilha esse vídeo lá naquele grupo de advogados. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Eu tenho um carinho por ela porque eu conheço ela assim desde quando eu era policial militar, quando eu servi na corporação da PMPR. Eu estou aqui com a Coronel Audilene. Tudo bem, Coronel? Seja bem-vinda. Muito obrigada, tudo bem? É um prazer estar aqui com você e nos reencontrarmos nesse tempo. É verdade. Eu estava conversando com a Coronel nos bastidores, que hoje eu estou tendo a oportunidade de conversar com ela frente a frente, porque ela era a nossa comandante, a minha comandante, e muitas vezes eu via ela, mas era um pouquinho mais de longe. Mas hoje eu vou descobrir junto com você muitas coisas sobre a Coronel. Coronel, eu gostaria de começar aqui o nosso bate-papo e perguntar para você quem é a Coronel Audilene, ou na verdade, quem é a Audilene? Bom, a Odilene é a caçula de 5 irmãos, né? Viemos de uma família pobre, fomos oleiros, para quem não sabe, nós fazíamos tijolos manuais na época, né? Depois, mais para frente, a gente fazia aqueles tijolos que era em máquina, que era chamado naquela época de maromba, né? Então, viemos de uma família bastante pobre, com bastante dificuldade, uma mãe bastante perseverante, né, que trabalhava muito, e tanto é que nós e os irmãos, o nosso lazer, na verdade, é basicamente trabalhar, porque é isso que nós fomos ensinados desde pequenos. Então, eu sou casada, né, há 29 anos, tenho uma filha de 22, tenho uma única filha, e quando nós estávamos, quando eu era adolescente, eu sempre via os policiais trabalhando e a gente olhava e via, nossa, é uma forma de ajudar as pessoas. E eu convivi muito também com pessoas alcoólatras, né? Então, na minha infância e adolescência, eu convivi muito com o alcoolismo, um pouco de violência, porque as pessoas, elas bebiam, você convivia com elas, eram muito boas. Mas sabe aquela história? Ah, ele só é ruim quando bebe? É Uhum, mais ou menos sei. isso. E a gente conviveu muito com isso em razão da própria olaria. Então, eu sou mãe, sou dona de casa, ao contrário do que as pessoas pensam, eu também sei bordar, né, eu sei bordar ponto cruz, né. Então eu sou a Audilene é uma mulher normal. Eu sou cristã, participo na igreja, eu sou pastora, junto com meu esposo. Então eu sou uma pessoa comum, eu diria que eu sou uma pessoa bastante simples. A Audilene é uma pessoa bastante simples, que gosta de coisas simples, gosta de receber pessoas, gosta de estar com as pessoas. Eu gosto de pessoas, né, e quando sempre que possível aliviar o sofrimento humano, né, eu sempre trabalhei muito nessa área, gosto dessa área, e é isso, eu acho que eu sou uma pessoa bastante simples. Que bacana. Audilene, eu fiquei confusa agora, se chama de coronel, de Audilene, de pastora, porque olha, é mil e uma pessoas, mas nós temos mesmo várias identidades e várias versões. Coronel, vamos falar de coronel agora. Como foi para você ingressar na polícia?
Olha, o meu irmão, ele veio para Paranaguá fazer um curso de soldado. E ele foi transferido depois, a convite do comandante dele, ele acompanhou o comandante dele para Curitiba. E ele começou a fazer um curso na academia. E lá ele tomou conhecimento de que abriria inscrição para mulher ingressar na academia como oficial da polícia, naquele momento. E no final de semana que ele veio para casa, ele trouxe essa situação e falou para mim que era uma oportunidade para eu entrar na polícia, e se eu queria entrar. Esse meu irmão é o segundo mais velho, né? E aí veio aquela celeuma na família. Imagina, né? Naquela época, mulher entrar na polícia. Pensa, no interior do estado, eu morava em Assis Chateaubriand, não se ouvia falar de mulher na polícia, né? As carreiras para as mulheres eram muito restritas. E ficou aquela celeuma. Imagina, vai sair de casa, né? Eu tinha 17 anos, você vai sair de casa? Como que uma mulher vai sair de casa? E outra, a gente não tinha estrutura financeira, condições financeiras. Esse meu irmão, naquela época, um soldado ganhava o equivalente a um salário mínimo. Nossa. E ele disse para minha mãe: não, eu ajudo a manter ela lá em Curitiba, se vocês concordarem. E aí foi então que nós fomos. Nessa discussão, meu irmão mais velho era contra, esse meu irmão segundo era a favor, a minha mãe estava na dúvida, e aí meu pai disse: não, ela precisa ir, porque ela precisa ter uma formação melhor do que a dos meninos, para que ela vá bem na vida, para que ela tenha oportunidade. E aqui em Assis, ela não tem oportunidade, porque as oportunidades de emprego lá seria ser doméstica ou ser balconista em loja. Não tinha faculdade, não tinha nada naquela época. E assim eu fui para Curitiba. Fiz o colégio da polícia, um ano, o terceiro ano no colégio da polícia. E na sequência eu fiz concurso para a Polícia Militar e ingressei em razão do apoio que eu tive, não só da família, mas desse irmão em especial, que usava, né, praticamente poucos que ele recebia para poder nos manter lá em Curitiba. Nossa, esse irmão, ele te abençoou, né? Com Ele certeza. Eu digo para ele que eu sou grata, porque se não fosse esse apoio, a minha mãe nunca conseguiria me manter, né, em Curitiba, nesse período. Não teria condição, né? Não teria essa viabilidade financeira se não fosse a ajuda dele. E como que foi pra você? Quando ele trouxe essa informação, você já comprou essa ideia de primeiro? Você ficou meio assim? Como que foi? Não, a ideia já, porque na verdade, quando eu vi os policiais, em razão de nós sermos oleiros e as pessoas que trabalhavam na olaria naquela época usavam muito bebida alcoólica, era comum às vezes os policiais irem lá fazer atendimento de ocorrência em razão dessas brigas. E não era brigas comuns, naquela época era briga de faca, era, né, Hum. tinha essas circunstâncias envolvendo. E eu via aqueles policiais e eu sempre pensava: "Nossa, essa é uma forma de ajudar as pessoas". E na minha cabeça, não sei porquê, desde criança eu sempre queria ajudar as pessoas de alguma forma. E isso era muito assim, era muito forte na minha concepção, nos meus pensamentos. E eu via os policiais, normalmente eles estavam sempre a pé. Depois nós mudamos para a cidade, nessa época a gente morava num sítio, depois nós mudamos e minha mãe colocou a olaria na cidade. E eu via os policiais andando a pé. Hoje você vê de viatura, né, mas naquela época geralmente eles pegavam um carro de alguém emprestado para ir atender a ocorrência, por incrível que pareça, né, era assim Nossa. que funcionava. Eles não tinham veículo. E era comum às vezes eles pegarem o jipe de alguém emprestado para descer para atender as ocorrências. Então isso já era, eu tinha o desejo. E tanto que o meu irmão sabia, né, disso, porque às vezes a gente falava e falava que, nossa, que pena, não tem possibilidade para mulher, né? E quando ele tomou conhecimento de que era possível entrar a mulher na polícia, ele foi justamente relatar isso, porque ele sabia que eu às vezes comentava dessas possibilidades, mas não tinha ingresso de mulher, né? Não tinha essa perspectiva na época. E quando ele tomou conhecimento que havia essa possibilidade, ele levou a informação para casa. Nossa, que legal! Eu tô adorando saber dessa história. E eu fiquei curiosa, nesse que você ingressou, foi o primeiro de mulheres ou já teve algum antes? Não, nesse foi o terceiro, na Terceiro. verdade. Então era bem É, recente. foi a primeira turma tinha sido 1981, aí a segunda turma foi 1984 e eu sou da turma de 1985, sou da terceira turma. Só que entre a primeira e a segunda, houve um lapso temporal aí, Uhum. né. E com você entraram mais mulheres?
Comigo nós éramos 3 mulheres. Nossa, A 3. turma era nós éramos em 57, a turma toda, né, e nós éramos 3 mulheres no total, das 57. Aí tinha uma turma de bombeiro e 2 de PMs. Uhum. E como que foi para vocês 3 mulheres estando lá? Como que foi? Conta um pouquinho dessa história. Os Olha, desafios. na verdade, eu tinha uma cabeça, assim, muito de muita perseverança, de não me importar muito com as coisas que aconteciam à minha volta, assim, de não permitir que me afetasse muito as coisas à minha volta, porque eu vivia num contexto que ele era complicado, né, de pessoas com desestruturas, então minha mãe nos treinou para seguir em frente, independente das dificuldades, né. Então quando eu entrei, houve resistência à minha pessoa, porque comparado a mim e as outras, eu me destacava muito, inclusive fisicamente, porque esse meu irmão, ele gostava de correr. E ele sempre me levava às competições e me inscrevia nas competições também. Então eu corria, eu era boa corredora. Eu fui criada, era a caçula de 5 irmãos, a única mulher. Então eu subia no cavalo, em pelo, aí a gente subia em muro. Eu me relacionava com homens, né? Você Geralmente. você já estava você já estava treinando desde É, pequena então já. o meu hábito e outros oleiros geralmente eram homens, né, eu me lembro de uma única mulher que trabalhava na olaria, que era esposa de um deles, então, na verdade, o convívio que eu tinha eram homens, tanto dentro de casa basicamente, como fora no local de trabalho. Então eu tinha, algumas habilidades que incomodavam alguns, porque quando nós fomos para Curitiba, por exemplo, tinha gente que nunca tinha corrido, ele foi correr quando ele foi treinar para entrar na polícia, ele nunca subiu numa árvore. E como eu tinha essa facilidade, os professores, os instrutores, que eram na época eu me lembro muito do capitão Pontes, ele me usava sempre com referência, ele mandava eu fazer primeiro, e depois quando os masculinos às vezes tinham medo, tinham dificuldade, ele dizia assim: "Ó, mas a Audilene conseguiu, você não vai conseguir?". E isso gerou um pouco de raiva daqueles que tinham dificuldade em relação à minha pessoa. Então o primeiro ano foi um ano, assim, de restrição, de ser, às vezes, tratado mal, por esses alunos que tinham dificuldade. Hoje são todos meus amigos, mas no primeiro ano, é é como se, assim, eu era esfregada na cara deles: "Ó, ela é melhor do que você". E ao invés deles tentarem melhorar o condicionamento, eles ficavam com raiva de mim, entendeu? Porque eu quando corria, eu corria junto com os melhores. Eu era da frente, linha de frente para correr. Então eu subia em árvore. Quando eles tinham um problema e ficavam enroscados na árvore, geralmente era eu e o Francisco que íamos lá tirar o pessoal da árvore. Quando eles caíam do comando crawl e ficavam enroscados, nós que íamos tirar. Então isso gerou bastante raiva em alguns, né, naqueles que tinham mais dificuldade, que tinham limitações, que era o que hoje a gente brinca que era piar de apartamento, né? Então houve restrição com relação à minha pessoa no primeiro ano. Isso eu fiquei um pouco triste, mas não permiti que isso me incomodasse ou que interferisse na minha formação ou no meu desejo de ser formada. E aí naquele ano também eu tomei a decisão, em razão de que tinha poucas mulheres na polícia, não tinha a probabilidade de você chegar ao último posto, eu tomei a decisão de que eu ia fazer a diferença e que eu ia abrir caminho para as outras mulheres que viessem depois de mim. E foi o que eu fiz, na verdade. Que linda essa história. E você já era cristã nessa época? Como que foi a sua jornada? Eu não era evangélica, eu era Uhum. cristã católica, né, Sim. eu ia à igreja, né, participava de grupos de jovens, eu era cristã católica. Uhum. Eu pergunto porque, como você contou dessa resiliência, né, dependente das circunstâncias, é muito o que eu lembro de quando eu, né, estou ali congregando, que os pastores falam, e como você comentou que é pastora, aí me veio na cabeça, né, dessa fé que você já tinha, essa essência, né, no seu coração, que já trouxe dos seus pais também. E como que foi daí? Você se formou, e aí você estava contando ali nos bastidores, teve uma amiga que estava noiva, que você. No período de formação, essa minha amiga era a Toniotti, né, nós éramos em 3, era eu, a Cristina e Toniotti, e ela começou a gostar de um aluno do terceiro ano e nós estávamos no segundo. E ela não tinha coragem de falar com ele. Eu falei para ela: "Vai lá e fala com ele". "Não, não vou". Aí ela queria
convidá-lo para ir num dos eventos que nós íamos ter na polícia, né, e ela não tinha coragem. Aí eu fui lá na porta dele, bati, me apresentei, porque você tinha que se apresentar, e aí fiz o convite para ele. E ele aceitou o convite, né, para acompanhá-la. E a partir dali eles começaram a conversar e namoraram, e ele se formou um ano antes de nós. E quando nós nos formamos, ele era aspirante na companhia de choque, hoje é o batalhão de operações especiais, né. E na época porque ele era muito alto, era grande, então o pessoal maior, grande, geralmente ia para o choque, porque no choque naquela época a tradição era acima de 1,80 m, né, então geralmente os policiais mais altos, os oficiais mais altos, né, pra impacto, que é a questão de Uhum. visualização inicial do impacto. E ele estava lá, estava em Curitiba, e ela viria para o interior. Mas como eu era melhor classificada, né, eu fui a primeira colocada das mulheres, eu podia fazer a escolha. E como ela estava noiva e ela começou a falar: "Odilene, como é que eu vou fazer?", e ela estava muito triste, eu falei para ela: "Olha, eu vou para o interior no teu lugar e você fica então na capital e você pode ficar noiva, casar e fica mais fácil para vocês". Aí foi quando a gente fez a troca, eu vim para Maringá e ela permaneceu em Curitiba. Tanto é que ela casou, teve filhos, está casada até hoje com ele. Nossa, que história, né? Quantas histórias que nós temos aqui, quantas histórias. E aí você chegou, você já conhecia Maringá aqui ou de ouvir falar? Como que era? Só de ouvir falar. Uhum. Maringá só de ouvir falar. Então assim, quando eu saí da academia, eu tinha a intenção de fazer a faculdade de direito, porque nós tivemos um percentual em torno de 30% de direito, e eu entendia que o direito era crucial para que eu fosse uma profissional melhor. Lembra que eu disse que eu ia abrir caminho para que as outras que viessem atrás. Então eu me propus a dar o melhor de mim, e eu queria fazer faculdade. Então nas possibilidades de faculdade seria Ponta Grossa, no interior, Londrina e Maringá. Mas eu escolhi Maringá para vir. Eu tinha algumas pessoas tinham comentado que Maringá era um lugar bom para se viver. Eu falei: "Ah, eu vou optar por Maringá", né. A outra minha amiga Cristina estava fazendo opção por Londrina, eu falei: "Ah, então eu vou para Maringá". E fiz a escolha por Maringá e realmente eu vim para Maringá, né. E aqui me adaptei, gostei muito da cidade, fui criada na cidade do interior, né, então para mim o interior é a minha casa. E Maringá, sem dúvida, eu fui abraçada, não só pelo oficialato, como pela própria comunidade. Aqui eu fiz a minha carreira, aqui eu aprendi, na prática, tudo que precisava vivenciar. E uma coisa que, assim, que eu adotei na minha vida e que eu achei que é sensacional, em Maringá, é a capacidade do povo de ser voluntário, né. Mas não é aquele voluntário que vai de vez em quando, é o voluntário que tem o compromisso, que abraça a causa e que vai, né. E também tem o cooperativismo. Isso foram características que eu fui agregando ao meu perfil profissional, né, porque eu acho muito interessante a forma como que a cidade se envolve para resolver os problemas, né. E isso foi uma das coisas que mais me atraiu em Maringá quando eu vim para cá e comecei a entender como é que funcionava. A gente foi conhecer o Conselho Comunitário de Segurança, que foi o primeiro do Brasil. O Coronel Rodrigues estava bastante envolvido naquela época mesmo, na época ele era major, era o subcomandante do batalhão quando eu cheguei aqui, e ele nos apresentou, e o entusiasmo do Coronel Rodrigues por Maringá, pelos projetos, aquilo assim, me fascinou, na verdade, né. Assim, e tanto é que o Coronel Rodrigues, que infelizmente nós o perdemos, né, nessa semana, ele foi um dos grandes mentores, uma das grandes referências que eu tive na polícia militar, não só como profissional, mas também como pessoa. Nossa, coronel, eu tive a oportunidade de conhecer o Coronel Rodrigues no Conseg, porque quando eu entrei, depois que eu me formei da polícia, eu trabalhei na rua, mas daí nos meus últimos 3 anos eu tive a oportunidade de trabalhar na SFAEP, como P5, na comunicação. E aí o tenente, que era o subcomandante, ele falou: "Por que você não faz um curso para você melhorar a sua forma de falar, né, quando a gente tiver os eventos?" E aí daí ele falou: "Olha, lá no Conseg, eu acho que eles têm alguns convênios de cursos", e eu fui até o Conseg, e aí eu fiz curso de oratória, de comunicação sem pagar nada, né. Também fiz curso de fotografia para poder tirar as fotos no evento. Então, realmente, eu trago isso aqui para você que, olha, realmente a polícia ela utiliza isso que lá atrás vocês conseguiram, né, trilhar ali um caminho.
E realmente o Coronel Rodrigues era uma pessoa incrível. Ele era um visionário, ele sempre estava com a mente à frente do tempo dele, né, e à frente do porque muitas vezes a pessoa se prende no hoje, né, ele não, ele resolvia o hoje, mas estava pensando a médio e longo prazo, e isso realmente foi um grande ensino do Coronel Rodrigues. E sobre a sua entrada na universidade aqui na UEM, você fez o vestibular? E aí conta um pouquinho dessa jornada. Eu cheguei aqui em 1988, 12 de julho de 88, quando eu me apresentei aqui. E tinha, aí eu comecei a trabalhar, houve algumas histórias pitorescas, por exemplo, eles não estavam acostumados com mulheres trabalhando no período noturno aqui, né, as mulheres trabalhavam, no Copom, atendimento 190, ou fazendo relatórios, era o máximo que trabalhavam no noturno. E o primeiro dia que as pessoas me viram na rua, os policiais, elas me olhavam estranho e diziam assim: "Mas a senhora é oficial de dia e de noite?" Era essa pergunta que ficou marcada na minha mente, porque eles não estavam acostumados com mulher primeiro, eu não estava acostumado com mulher sendo oficial. E Uhum. segundo, você fazendo o trabalho de igual para igual, nas mesmas condições que os masculinos. Havia passado uma oficial por aqui, mas ela não tirou serviço nas mesmas condições. E quando eu cheguei, eu disse assim: "Ó, a minha academia é a mesma, a minha formação é a mesma, nós nos formamos juntos, não houve formação separada, e eu gostaria de exercer a profissão como deve ser, né. Então eu fui para a rua. Então o primeiro serviço eu tirei até eu lembro até hoje, eu tirei com o então tenente Abelardo, um grande amigo também, uma grande referência no batalhão de Maringá. E eu tirei o primeiro serviço com ele para saber aonde que ia, onde que tinha os postos de serviço, né, o que que tinha que ser fiscalizada, qual que era o perímetro. Então eu tirei o primeiro serviço com ele e depois eu comecei a tirar serviço sozinha, e isso surpreendia os policiais. Outra coisa que surpreendia muito, que eu rondava a madrugada inteira, né, e aí o pessoal ficava surpreso que de repente madrugada eu estava subindo, porque antigamente você subia ali na 9ª SDP, ali tinha muitos presos, né, então você subia e, por incrível que pareça, naquela época a gente só podia usar saia, né, a gente não podia usar calça comprida. Então eu subia, pulava muro, o sapato saía do pé, né, e foi uma batalha para que nós conseguíssemos, e isso eu batalhei muitas vezes, fiz muitos documentos para que mudasse a farda, para que a gente pudesse usar o coturno e pudéssemos usar a calça comprida, né, pelo menos nos serviços operacional. E foi muitos anos de luta para que a gente pudesse conseguir. Para você ter ideia, eu acho que nós conseguimos isso só em 1996, que nós fomos conseguir colocar calça comprida nas mulheres e usar, aí puseram bota, né, aí a gente usava bota com salto. Imagina a gente correndo com aquelas botas, aí foi outra batalha para substituir Meu pelo Deus. coturno, né, e aliás já foi substituído na época já por burziguinho, já não era mais nem coturno, era pelo burziguinho. Então foram lutas que parecem bobeira, mas, por exemplo, eu me lembro muito bem quando eu entrei numa casa, que a gente pulou o muro e tal, na volta eu estava de saia, meia fina e sapato que soltava do pé, não era um sapato que amarrasse. Tinha um monte de homem embaixo, né, e aí você sentada lá de saia no muro, tendo que pular para baixo, né, você não tinha o que fazer, ficar sentado no muro até pedir pro pessoal sair, não, era isso. E muitas vezes entrei em mato, perdi sapato dentro da mata, saía de lá toda a perna arranhada, né, a meia fina toda rasgada. Então parece assim hoje, nossa, né, que bom, mas foi uma luta, inclusive, para você poder usar calça comprida. Foi uma situação assim, né. A outra situação, assim, que foi bem engraçada foi quando eu fui o primeiro futebol. Foram 6 meses para que os oficiais permitissem que eu tirasse o futebol. Sempre tinha um oficial masculino voluntário e eles não deixavam eu tirar futebol, porque eles tinham receio de eu ser exposta, né, e era a primeira mulher, então eles não sabiam como lidar comigo, né. Daí depois de 6 meses, deixaram eu tirar futebol. Aí eu fui, daí eles falavam: "Mas como é que você vai entrar? O árbitro, você vai ter que passar pelos homens". Eu falei: "Ah, não tem problema, o motorista é homem, ele chega e avisa que vai entrar mulher no recinto". Tá. Foi dito e feito. Falou, só que eles não acreditaram, porque os homens não estavam acostumados com mulheres comandando futebol. Então, quando falou para os jogadores que mulher ia entrar no recinto, eles não deram bola, né. Estavam lá tomando banho, né, alguns de cueca, outros enrolados em toalha. E aí eu entrei. O meu motorista avisou, eu entrei, né. Quando eu entrei, só via homem se enrolando em toalha, porque eles não tinham acreditado.
Então foi uma cena engraçada, desenrolando em toalha, assim, porque o trio de arbitragem ficava depois dos jogadores, né? Uhum. Então eu tinha que passar pela sala em que estavam os jogadores se trocando para depois ir acessar o trio de arbitragem, a sala onde eles estavam. E foi muito engraçado, porque só via homem se enrolando na toalha, porque tinha uns que acho que estavam nus e se enrolando. E eu entrei, né? Fui, conversei com o trio de arbitragem, verifiquei como é que ia ser feito, qual o sinal que seria caso precisasse a polícia entrar dentro do campo e tal. E quando eu voltei, estava todo mundo vestido me olhando. Né? Aquilo assim, todo mundo olhando, mas o que uma mulher tá fazendo aqui, né? E aí, a partir disso, normatizou. Então, quando o motorista avisava lá, a mulher vai entrar no recinto, eles já sabiam que era eu, né? Então, eles já se enrolavam e tal, e não tivemos mais incidente. Mas a partir disso, nós fomos desenrolando. Outra situação que criou assim, um impacto na tropa foi numa reintegração de posse. Nunca tinha ido mulher em reintegração de posse. O coronel Aparício era o comandante do batalhão, e eu disse para o coronel, tem mulheres e crianças na reintegração. E naquela época, o direcionamento das mulheres era idosos, mulheres e crianças. Eu falei para ele, a legislação diz que nós temos que atuar nisso. E tem mulheres e crianças, e o senhor sabe muito bem que eles usam as mulheres e crianças como escudo. Então, me deixa aí, né, pelo menos com 2 ou 3 policiais para reintegração. E não. Foi todo mundo para reintegração. Aí o coronel Aparício mudou de ideia. Aldilene, vá lá, pegamos farda. Peguei eu e mais 2 policiais, foi a Tânia e acho que a Salamone. E pegamos farda masculina no xarifado, sem passar, sem nada, vestimos, pusemos coturno. E aí, daí ele mandou uma viatura depois para nos levar. Quando chegou que a gente desceu de calça comprida, né? Porque daí foi autorizado só para aquele evento, a calça que a gente pegou, farda masculina. Nossa, toda a tropa ficou olhando a gente. Assim como, sabe, como se a gente fosse alguma coisa de um outro mundo. E eu me lembro até hoje da reação das pessoas, os policiais mesmo ficavam nos encarando, nos olhando e dizendo, nossa, mais policiais femininas na reintegração de posse, né? E foi um sucesso. A gente trabalhou com as crianças, com as mães. Aquele período, naquele dia, não usaram, a gente conversou, não foi usada as crianças como escudo. Nós levamos todas as crianças, né? E as mães, nós separamos do grupo. E foi assim, muito bom o resultado. A partir daquele momento, todas as operações de reintegração de posse passou a ter policiais femininas acompanhando ou fazendo parte do efetivo para esse trabalho. Então, a gente foi construindo os espaços para as mulheres, né? Eu nunca esqueci o propósito que eu tinha de abrir espaço para as outras que viessem atrás, né? E a partir daí a gente colocou mulheres motociclistas, né? Eu me lembro até hoje que foi a mioço e a espada, eu escolhi a dedo as policiais, orientava, conversava e dizia qual que era o nosso objetivo, né? Depois eu assumi o serviço de inteligência, aí levei uma primeira policial para o serviço de inteligência. No início houve resistência, mas assim como ela começou a trabalhar, aí já não queria mais que ela saísse, porque eu sempre gostei de trabalhar com equipes mistas, porque eu entendo que o trabalho é muito mais completo e muito mais detalhado quando as equipes são mistas, porque a mulher enxerga um aspecto e o homem enxerga outro. Então, daí se complementa essas 2 visões, né? O homem geralmente enxerga mais longe, etc. A mulher enxerga mais perto, com mais detalhe. Então, as ocorrências ficavam muito mais completas, né? E eles mesmos perceberam isso. A partir do 2º, 3º serviço, eles já perceberam a vantagem de ter uma policial na equipe, né? E aí isso foi se espalhando. Aí depois elas começaram a ser motoristas. A Damião foi uma das primeiras motoristas de viatura, né? Então nós fomos construindo esse caminho para as mulheres, até que as mulheres entraram na Rotam com muita resistência, né, e com muito convencimento, e depois elas chegaram aqui na Choque de Maringá. Então a gente foi abrindo caminho, usando o perfil adequado, conversando, explicando o que era, e eles aí percebendo o resultado de ter essa junção, agregando o conhecimento e as características da mulher com o conhecimento e característica do homem. Eles entenderam que eram muito mais efetivos na resolução dos problemas e das próprias ocorrências. Então, a gente foi construindo isso aos poucos. E como você ia se sentindo ao passar do tempo? Você ia vendo essas conquistas? Você ia se sentindo orgulhosa? Ai, tô no caminho certo. Como você se sentia? Ah, com certeza. Na verdade, acho que eu nunca sentia orgulho, mas eu sentia assim, olha,
o trabalho está funcionando. Eu tenho que continuar trabalhando, né? Eu tenho que continuar dando a elas oportunidades e ao próprio masculino de ver o quanto agrega quando tem um trabalho sério, né? O que os dois estão trabalhando sério. Então, eu acho que eu nunca. Hoje eu olho, eu sinto orgulho do que eu fiz. Mas, no momento, não. Eu só tinha a preocupação e dizendo: não, o caminho está certo, vamos continuar trabalhando. Tenho escolhido, tenho acertado os perfis, né? Eu sempre tive uma facilidade, assim, nos relacionamentos para identificar os perfis. Então, vamos continuar identificando os perfis, trabalhando, conscientizando as policiais e os policiais de que nós não estamos aqui para competir, nós estamos aqui para somar. E era sempre esse pensamento que eu passava, tanto para os policiais femininos como para o masculino. Nós estamos aqui para somar. Nós não estamos aqui para tirar espaço de ninguém, porque eu ouvi isso, né? Não, você está tirando o meu espaço. Eu falei, não, o espaço está aí. Eu ganhei o espaço. Então, eu ganhei de você. Se você acha que você estava concorrendo comigo, eu ganhei de você, né? Mas eu não tirei o teu espaço, você teve a mesma oportunidade que eu. E eu te superei. Então, foi assim. E eu sempre olhava muito assim. Eu nunca me olhei como mulher, a profissional mulher. Eu me olhava a profissional. Então, era de igual para igual. É um profissional contra outro profissional. Então, eu nunca me coloquei nessa situação de fragilidade. Não, eu sou mulher e por isso que eu tenho direito. Não, eu sou uma profissional e quero ser respeitada por isso. E era isso que eu passava também para as policiais femininas e para os masculinos. Nós temos os direitos. Aqui é conquista. Ninguém me deu nada. Daí eu dizia para o pessoal assim, mostrava no ombro, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui foi alcançado, foi conquistado, não foi ganho. Ninguém me doou isso aqui. Então aqui você vai respeitar. Eu dizia para eles, você pode até não gostar do fato de ter mulher comandante, mas isso aqui você vai respeitar, né? Porque isso aqui é conquistado. Então eu nunca aceitei ser desrespeitada por nenhum subordinado, né? Discutia com os pares, às vezes batia a boca com eles mesmo, mas no mesmo nível. Eu nunca me preocupei nem me encolhi por ser mulher, porque ali eu sou uma profissional, eu tenho conhecimento, eu tenho minhas características, eu tenho coisas boas para oferecer. Então, eu nunca permiti que eles me desprezassem por causa de ser mulher. Eu nunca aceitei. Tanto é que eu nunca faltei serviço por estar com cólica, por ser alguma coisa feminina, nunca faltei. Nunca usei como desculpa para não trabalhar, nunca usei. Nunca usei. E dizia isso para os policiais. Se você quer conquistar espaço, você não pode usar o fato de você ser mulher para se isentar de qualquer coisa. Então, é igualdade, não é? Então, nós temos que trabalhar no mesmo nível, nas mesmas condições. Por isso que quando eu cheguei em Maringá, eu disse que queria trabalhar na escala de igual para igual com os meus pares masculinos. Porque a academia era a mesma, minha formação é a mesma, meu salário é o mesmo. Então, eu não posso ter benefícios por ser mulher. Eu tenho que ser só profissional. Claro, as minhas características femininas, elas vão agregar muita coisa, né? Sim. E nunca abrir mão disso. Elas agregam. Mas até hoje eu ainda gosto de trabalhar com equipes mistas. E falando então em trabalhar, agora vamos entrando num outro assunto. A Coronel, como ela contou, ela é formada em Direito, ela fez aqui na UEM, na Universidade aqui de Maringá. E Coronel, você agora vai trilhar aí um novo caminho, né? Um caminho um pouco diferente da polícia. Você vai assumir a diretoria do Procon e eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Olha, o Procon foi um convite do Silvio Barros para fazer um trabalho. E como eu sempre trabalhei na proteção das pessoas, né, na vida inteira, eu dediquei minha vida a proteger as pessoas, a cuidar das pessoas, a garantir que a lei fosse cumprida. Então, o que que é o Procon? O Procon é um instituto, um órgão, que ele garante o cumprimento dos direitos do consumidor. Então, na verdade, ele está na mesma linha que eu sempre trabalhei. Embora a gente fosse a vida e a incolumidade pública, ou seja, para que ela não sofresse lesão, que não sofresse prejuízos, né? E cuidávamos também com a vida dela, agora nós vamos cuidar, o quê? Da saúde, né? Porque algumas infrações legais podem colocar em perigo a saúde da pessoa e às vezes até a vida, né? Sim. O patrimônio dela, uma vez que ela vai pagar por coisas que ela não contratou, né? Coisas
deficitárias, com menos peso, com qualidade inferior àquilo que ela contratou. Então, na verdade, ela está na mesma linha de atividade da Polícia Militar. Então, ele preocupado com essa situação, e nós sabemos que vai mudar uma série de coisas em termos de devolução de arrecadações para os municípios, né? Ele me convidou para, justamente por causa desse pensamento que eu tenho, que foi meu estilo, de estar cuidando dos direitos, garantindo os direitos do nosso consumidor. Eu tenho certeza que você vai prestar um excelente serviço e você falou perfeito, Coronel. Realmente você vai estar ali defendendo os consumidores, são pessoas vulneráveis. Eu até estava conversando nos bastidores, eu dou aula de direito de consumidor já faz 4 anos e como os alunos, quando eu vou ensinando quais são os direitos, eles ficam assim, meu Deus, eu realmente tenho esse direito? Eu realmente poderia ter feito essa reclamação? Falo, sim, isso aqui vocês precisam levar para casa de vocês, para os pais, para os filhos. Então, eu tenho certeza que você vai realmente ali prestar um excelente serviço. E eu queria saber um pouquinho mais também, se você tem alguma dica, alguma sugestão para os consumidores que estamos aí em clima de Natal, Ano Novo. Como eu faço, por exemplo, para acessar o Procon? Tem que ir lá pessoalmente? É por site? Olha, tem 2 formas. Um é para tirar dúvidas, né, que é o 151. Tem também o e-mail, né, que é procon@maringá, que você pode tirar dúvidas. Só que tanto o 151 quanto, o e-mail, ele não é para você fazer verificação de documentação. Então, se você vai entrar com a reclamação, você tem que levar a documentação, daí você tem que ir pessoalmente no Procon, né, que funciona das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Então, mas se você tem dúvida, você pode ligar. Tem o pessoal, call center, que vai dar as orientações. Agora, se for reclamação, aí procura, já leve documentos para não se perder, né? Por exemplo, comprovante de residência, né? Eh, a nota fiscal ou o cupom fiscal do produto que ele comprou e todos os outros documentos que ele tem referente a isso, né? Prova de que ele já pediu talvez a substituição ou restituição e isso não ocorreu, tudo que ele tenha para que ele possa apresentar e fazer a reclamação. Agora, tem que fazer reclamação. O primeiro contato é assim: houve algum problema? Vá na loja e tenta já, ou aquele saque, né, que é o serviço de atendimento ao consumidor, e tenta um contato para resolver. Não conseguiu? Vá sim ao Procon para fazer a sua reclamação, ainda que seja coisas de pequeno valor. É teu dinheiro e é teu direito receber alguma coisa de qualidade. Porque quando você contrata, e está implícito o contrato, quando você adquire alguma coisa, mesmo que não tenha um contrato por Uhum. escrito, né? Existe um contrato. E o contrato é que você quer alguma coisa com qualidade específica. E se você não recebeu aquilo na quantidade, na qualidade, da forma como você contratou, você tem o direito à reclamação, sim. E outra coisa, por exemplo, que é muito comum, que as pessoas colocam a promoção e diz assim, na promoção, sem direito à troca, É né? verdade. Só que se você compra alguma coisa e mesmo na promoção, e ela vem com defeito, você tem direito à troca. Aquele cartaz não tira o teu direito, não limita o teu direito se tem defeito, a menos que o defeito já está lá exposto, a pessoa já viu, né, e recebeu um desconto e ela aceitou aquilo naquele momento. Mas se você comprou, chegou em casa, detectou que tem um defeito, que tem um problema, você tem direito à troca. Então aquele cartaz é a mesma coisa, sabe aquele do estacionamento, que Sim. diz assim que nós não nos responsabilizamos? Então, é a mesma coisa, né? A pessoa é responsável, se ela tem estacionamento, ela é responsável. Então é a mesma forma. E o consumidor, ele precisa tomar cuidado. Esse é um período que as pessoas ficam muito emotivas, querendo dar presentes. E você falou do Procon, eu tenho assim muito a questão da educação. E a educação para o consumo é um dos meus objetivos, né, que nós possamos fazer um trabalho de educação para o consumo, para o consumidor, né. Então ele precisa entender que ele não pode comprar por emoção, É verdade. porque nós temos muitas pessoas endividadas, muitas pessoas que estão no Serasa, muitas pessoas que não podem fazer compra, porque compra sem pensar. Outra coisa, nós estamos num período de crise,
né? Nós estamos aí com o dólar, passou a casa dos 6. E você, às vezes, é um funcionário que não tem segurança no seu trabalho. Aí compra em 12 vezes, paga juro, porque comprou um número de prestação maior do que devia. E aí nós estamos falando de educação para o consumo, né? Ela tem que pensar, não, para que pagar juro? E se ela não tem um trabalho estável, ela tem que comprar 2, 3 vezes, ou juntar o dinheiro e comprar à Sim. vista. Porque mesmo à vista, às vezes ela tem 5% de desconto, né? E esse dinheiro que sobra, ela pode fazer uma reserva. Não gaste tudo o que você vai receber de 13º. Aí gasta com os presentes e esquece que tem as compras, né? Das festas, que daí tem 2 festas no mínimo, que é o Natal e o Ano Novo. Carne é cara. Muitas pessoas tomam cerveja, que não é o nosso caso, nós não gastamos com bebida alcoólica, mas tem gente que bebe muito. Então, os custos ficam muito altos, né? Então, ela tem que computar que ela precisa fazer as compras, né? Para alimentação, para as festas, que geralmente as festas costumam ser um pouco mais elaboradas nesses Sim. períodos. Então, ela precisa tomar cuidado. E outra, precisa pesquisar os preços. Porque os preços, elas variam muito de lugar para lugar. Chega a variar, por exemplo, comprei recentemente aí coisas de material de limpeza, que de um lugar para o outro deu R$ 20 de diferença, né? Então, para quem tem pouco dinheiro, R$ 20 já faz uma diferença enorme para o teu orçamento, né? E isso eu tô falando só disso, e outras coisas. Então, Sim. ela tem que pesquisar, ela tem que verificar, compra na internet, dê uma olhada, verifica o site, vê lá no Reclame Aqui, né? Não tem o Reclame Aqui? Dê uma pesquisada, dá uma olhada se tem reclamação, se a empresa entrega direito, né? Então, tudo isso nós temos que aprender para que nós tenhamos menos prejuízo ou não tenhamos que recorrer para que receba um produto dentro da especificação que nós queremos ou tenhamos a restituição. Então, é importante dar uma verificada nos preços e não ir com... Faça a pesquisa antes, depois decida e compra. Não vá lá e já decida e compra na hora, né? E Pela emoção. pensar e pôr na ponta do lápis, né? O orçamento que dispõe para comprar é uma coisa importante. Então, vá fazer a pesquisa, volta para casa, soma tudo, pensa para depois ir comprar. É. E sobre essa educação para o consumo, você pretende, então, exercitar isso durante a sua estadia como diretora do Procon? Fazer projetos? Sim, tenho já alguns projetos em mente, né, que a gente pretende desenvolver, educando principalmente crianças e adolescentes e os adultos também, Uhum. para o consumo. Ah, já existem pesquisas que comprovam que quando você ensina a criança e adolescente, ela tem uma tendência de cobrar isso dos pais. E Exato. nós fazíamos muito isso quando eu era comandante do trânsito. Nós ensinávamos a criança a não avançar sinal, a usar o cinto. E ela cobrava isso dos pais. Daí nós tínhamos relato dos pais que eles eram cobrados. Então, nós queremos investir um pouco também não só, mas investir na criança e no adolescente para que eles se tornem adultos que saibam consumir de forma adequada, de forma ponderada também, e que saiba quais são os seus direitos. E também trabalhar os adultos e, claro, nós precisamos, além da fiscalização que vai ser contínua, vai continuar, nós Uhum. precisamos conscientizar o fornecedor da importância de ele ter credibilidade. Porque toda vez que ele tem reclamação, a empresa dele cai a credibilidade da empresa, ele perde credibilidade. E Sim. quando se perde credibilidade, se perde cliente, né? Então, É. também pretendemos trabalhar essa conscientização de ambos os lados, né? Educação para o consumo e o outro, a conscientização e a responsabilidade dele no fornecimento daquilo que foi contratado. Sim, e é interessante, coronel, as pessoas, por exemplo, eu estou diante de uma empresa que está com uma prática abusiva, por exemplo, dela realmente ligar lá, fazer a denúncia, vai fazer diferença, por exemplo, a ligação dela? Eu acredito que sim. Da pessoa. Isso, a pessoa ligar, ela pensa assim: "Ai, tô vendo aqui uma empresa, ela tá com essa prática abusiva. Ah, não vou ligar lá não, porque não vai dar em nada", sabe Não, assim? algumas denúncias daí é possível ir Uhum. lá e fazer a verificação. Algumas coisas a pessoa tem que denunciar pessoalmente, fazer Ah, reclamação, porque quando é pessoal, precisa que isso aconteça, para que ela possa
ser restituída. Então, existem duas formas. Uma da denúncia, por exemplo, de preços abusivos. Ela diz, ó, essa empresa está fazendo isso, essa empresa está vendendo combustível adulterado, por exemplo. Aí você Isso. vai lá e faz a verificação, porque daí não é algo que precisa da reclamação dela específica. Agora, se é uma reclamação dela pessoal, de algo que ela adquiriu e que houve problema, aí ela tem que ir pessoalmente, porque Sim. aí estabelecer uma relação individual, né? Mas quando é coletiva, ela pode ligar, faz a denúncia e aí sim o PROCON vai até o local para fazer a verificação, Ah, então lá tá? É dentro do importante. Procon tem esse setor Tem o pessoal da responsável. fiscalização. Tem o Ah, pessoal da fiscalização que ela vai fazer a checagem, fazer o levantamento dessas denúncias. que bacana. Então você tá animada para assumir o Procon. Eu tô vendo aí que tem muitos projetos, tá bem alinhado com a sua essência, né? Tô animada. Eu acho assim que tudo aquilo que você pode fazer de bom para a comunidade, né? E é algo que te agrada, né? É algo que me agrada, é algo que me deixa feliz. Porque desde a minha infância, lembra que eu disse para você, eu sempre sentia a necessidade de ajudar as pessoas. Porque ao meu redor eu vi muitas coisas. E, e naquela época nós não podíamos ajudar. Eu era criança, né? Você não podia ajudar. Muito embora, muitas vezes eu ouvi mulheres, eu lembro assim que eu tinha 10 anos, e as mulheres falavam para mim de alguns abusos que ela sofria. E eu só tinha 10 anos. E eu dizia assim para ela: "Mas por que que você não vai embora?" Essa era a minha pergunta para ela. E ela dizia: "Como que eu vou embora? Eu tenho 4 crianças", né. Uhum. Então, assim, eu ouvia algumas colocações de algumas mulheres e via algumas situações que me deixavam, indignada, mas eu não podia fazer nada. E hoje, eu vou assumir uma função que eu posso fazer alguma coisa pelas pessoas. E isso para mim é muito gratificante. É muito trabalho, sim, existem muitos desafios, mas com certeza nós podemos contribuir para a qualidade de vida das pessoas e esse é o nosso objetivo. Que bom, parabéns, viu? Parabéns. E antes de nós encerrarmos aqui esse bate-papo, ao longo de toda essa sua jornada com muita experiência, eu tenho certeza que você conheceu muitas pessoas, leu muitos livros, assistiu documentários. Você tem algumas pessoas de referências assim que te inspiram na sua vida, que trazem inspiração para você? Olha, as pessoas que me inspiram, por incrível que pareça, são as mais próximas, né. Foi minha mãe, meu pai, esse meu irmão, né, que Te se abençoou? dispôs a nos ajudar, e até hoje nós somos muito próximos, né. Tive pessoas como o Coronel Rodrigues, que esteve muito próximo de mim. Nós tivemos aí o Coronel Castilho, porque, assim, são 3 oficiais que eu sempre tive como referência para minha vida na polícia. Um foi o Coronel Rodrigues, visionário, que sonhava, colocava em prática o sonho, porque o sonho sem colocar em prática ele não serve para nada, né. Então ele colocava em prática esses sonhos, ele ia atrás, ele corria, ele se esforçava, colocava dinheiro do bolso dele, e isso eu aprendi com ele. Fiz muitas coisas que eu fiz exatamente igual o Coronel Rodrigues, aprender a projetar o futuro, sonhar o futuro e colocar o futuro em prática, né, começar a mudar as coisas, não ficar na dependência só do governo. "Não, o governo não manda, então não vamos melhorar". Não, melhorar o ambiente, melhorar a condição de trabalho, dar condições, achar outras formas de resolver o problema. Então, nós somos na polícia, nós somos muito bons nisso, de resolver problema, de Aham. criar soluções aonde não existem. O outro é o Coronel Castilho, que ele sempre dizia assim para mim: "Odilene, nós temos que plantar. Se vamos colher, não importa, porque alguém vai colher. Então vamos plantar, porque um policial virá atrás, outros oficiais virão, a comunidade vai colher. Então não importa se nós não vamos ver agora, mas ela vai germinar, vai produzir e alguém vai ser beneficiado com isso". É uma outra coisa que eu aprendi, que eu tenho levado para minha vida desde aspirante. O outro foi o Coronel Rodrigo. O Coronel Rodrigo foi comandante-geral e ele sempre dizia assim para mim: "Odilene, não adianta você ter projeto na cabeça. Você tem que escrever, tem que pôr no papel. Escreva, põe no papel, manda para frente. Se não te atenderem, se não depender de você, pelo menos você colocou no papel. Não fique guardando na tua cabeça". E de fato, eu coloquei muita coisa no papel, coisas que eu coloquei quando segundo tenente, primeiro tenente, que fui fazer como coronel, mas nós realizamos, por exemplo, a SFAEP. A SFAEP era sonho. SFAEP, eu, Rodrigo e o Castilho, a gente sonhava de trazer uma escola de formação de praças para o interior, para que o pessoal não precisasse ir para Curitiba, tirar todo mundo do lugar, da família, né.
E nós conseguimos isso, já era tenente-coronel. O coronel Rodrigo era o comandante-geral, o Pessutti, governador do estado. E aí, o coronel Castilho, comandante do batalhão, eu subcomandante do batalhão, nós conseguimos colocar em prática isso, realizar isso. O prefeito era o Silvio Barros, Que né? E nós legal. conseguimos viabilizar a escola de formação de praças. E aí, uma outra pessoa também que teve uma participação, que foi muito importante, que ele que procurou o colégio para nós, né? Foi hoje o Tenente-Coronel Martins, que eu não posso esquecer. Tá? Da alegria dele, que ele falou assim para mim: vem, chefe, vamos ver, tem um colégio ali que vai dar, que é justamente onde está a SFAEP. Aí foi eu, Coronel Castilho, lá verificar o colégio, e aí nós começamos a correr atrás para que se realizasse. E se realizou, mas era um sonho lá de segundo tenente. E o outro foi o Colégio da Polícia. O Colégio de Polícia, inclusive, fez 6 anos ontem, né? Eu fui até agraciada com medalha, uma das medalhas assim que eu vou guardar com muito carinho, porque eu participei da realização. Eu sonhei como tenente o Colégio da Polícia e nós conseguimos, como comandante-geral, no governo da Cida Borghetti, trazermos o colégio para Maringá. E não só o Colégio de Maringá, nós levamos o de Foz do Iguaçu e de Cornélio Procópio. Então, são coisas que eu sonhei lá atrás, mas que nunca deixei só na cabeça. E que quando teve a oportunidade, a gente já estava com tudo pronto, né? Foi só alinhou as coisas e eles foram colocados, né? Então, são coisas que a gente precisa sonhar, mas precisa escrever. Então, são pessoas que sempre foram referências para mim, continuam sendo, né? E eu tenho essas. Eu não tenho muitas pessoas de longe como referência. Eu costumo ter pessoas que eu vejo a vida delas, né? E que eu possa me inspirar realmente. Agora, claro, nós temos aí a Indira Gandhi, que ela foi uma grande mulher, né? Tem coisas que a gente não coaduna os pensamentos em todos os aspectos, mas que foi uma grande mulher. E ela mesma dizia, e uma das coisas que eu guardei, que a mulher tem que trabalhar o dobro para ter metade do reconhecimento do homem. E isso eu nunca esqueci. Tanto é que na minha trajetória profissional, eu sempre trabalhei muitas horas. Eu nunca trabalhei o período que era exigido de mim. Eu sempre trabalhei muitas horas a mais. Tanto é que eu trabalhava em média de 12, depois foi para 14. No final da minha carreira, eu trabalhava 12 horas por dia presencial. Então, exige muito trabalho determinadas coisas para você ainda abrir espaços. Para a mulher ainda exige isso. E eu nunca esqueci Indira Gandhi, que ela dizia, ó, para você trabalha o dobro do homem para ter metade do reconhecimento. Mas mesmo assim eu dizia, eu não vou desistir, eu vou continuar trabalhando e eu vou ter o reconhecimento, né? Então, consegui. Claro que foi com fruto de muito trabalho. Se eu tivesse trabalhado normal, com certeza eu não teria tido esse reconhecimento, porque eu não teria dado conta de fazer tudo aquilo que nós precisávamos fazer, né? Para mostrar que a mulher realmente pode fazer, que a mulher faz a diferença no seu meio profissional, né? Então é isso, essas pessoas são muito importantes para mim. Foi, claro, minha mãe e meu pai, né, que não tem como não dizer, e meu irmão, que são pessoas que até hoje eu tenho grande respeito, grande admiração. Meu pai estudou até o 2º ano primário, a minha mãe tinha estudado até o 4º ano primário, né? O meu irmão, o Alvacir, foi o primeiro a ter faculdade na família, né? Faculdade que não tenha sido pela própria polícia, né? Fora, ele foi o primeiro a ter faculdade. E eu fui a segunda a ter a faculdade, que não a faculdade de bacharelado em segurança pública, né? Então, assim, tem pessoas que vão trazendo referências importantes para você, né? E que elas estão próximas. Às vezes nós queremos ver pessoas que estão muito distantes, né? E elas estão próximas. E a outra que é uma grande referência na minha vida e que a partir dos 30 anos passou a ter uma importância crucial é Jesus Cristo. Eu diria assim que a Perfeito. partir dos 30 anos a minha vida ela teve um divisor de águas, né? Antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo. Claro, eu conhecia a Bíblia, eu ia à igreja, mas aos 30 anos eu tive um encontro muito diferente com Jesus Cristo. E a partir daí eu comecei a ver Deus, Jesus Cristo e a palavra em si de uma forma muito diferente, que eu não consigo te explicar como foi. Mas entender a questão realmente do amor. Eu sempre fiz as coisas com muito amor, mas a partir dos 30 anos, essa concepção, esse entendimento do amor, de respeito, ela adquiriu uma nova conotação na minha vida.
E eu passei a entender que o amor não era um sentimento. O amor pelas pessoas, ela é uma decisão. Assim como o perdão também é uma decisão, não é um sentimento, né? E aí, a partir daí, eu comecei a crescer um pouco diferente espiritualmente e até emocionalmente, baseada mais naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E que eu acho que a única forma de sermos felizes nessa terra é, de fato, tentar ter uma vida simples em que você decide amar as pessoas e decide perdoar as pessoas, que é o mais importante. Então, Perfeito. essas são as referências da minha vida. Coronel, eu tenho 3 perguntas para te fazer antes de finalizar. Primeira, eu fiquei curiosa, como foi a reação do seu irmão? Como ele sentiu vendo você primeira comandante mulher? Olha, meu irmão, eu até me emociono, porque ele foi assim que vibrou. Meu irmão vibrou. Porque ele sabe que ele teve participação nisso, né? Ele Sim. sabe que se ele não tivesse falado, não, vamos, eu vou cuidar dela, porque ele garantiu para minha mãe que ele ia cuidar de mim. E muitas vezes a gente passou privação mesmo, de não ter o que comer, né? Porque ele ganhava muito pouco. Minha mãe não tinha, às vezes chovia muito, ela não conseguia vender tijolo, não conseguia dinheiro para mandar pra gente. Então a gente passou muita privação, muita dificuldade. Nós passamos muita dificuldade de não ter o que cozinhar, não ter o que comer, né, na verdade. Então ele vendo aonde a ousadia dele, porque foi ousadia, ele era jovem, ele tinha 20 anos, 20 e poucos anos quando ele resolveu me assumir, né, e levar para Curitiba. Vendo a trajetória e vendo aonde eu cheguei, com certeza ele entendia, nossa, valeu a pena a dificuldade, porque ganhava pouco. O pouco ainda dividia comigo, Uhum. né? Pensa, ele poderia talvez até ter algumas economias que ele não conseguiu ter em razão de estar me ajudando, né. E viu aonde eu cheguei. E que era o sonho dele chegar, e ele não conseguiu, né. Mas depois eu cheguei comandante geral e claro, isso foi um grande orgulho não só para ele, mas para toda a família. Mas ele eu sinto, assim, que ele vibrou. E todas as vezes que eu fazia referência dele, ele se emocionava, Ai, né. que emoção. Então foi uma coisa, assim, muito gratificante. E outra coisa é saber que você não decepcionou, né. Sim. Eu acho que você saber que aquilo que a expectativa que depositaram em você e você conseguiu ir além, porque ninguém achava que eu ia ser comandante geral, nem eu. Porque na minha carreira eu não pretendia ser comandante geral. Porque a perspectiva, a possibilidade de uma mulher ser comandante geral era muito pequena. Aliás, não existia essa perspectiva, né. Até para sair coronel foi uma luta muito grande, porque não queriam, né. Então foi muito difícil até sair coronel. E a minha grande oração e o meu trabalho era para sair coronel, coronel full, ou seja, concluir a carreira, porque o tenente-coronel o pessoal também chama de coronel, por isso que a gente fala full, que é as 3 estrelas douradas, né, cheias. Então, essa era a minha batalha, sair coronel. E Deus me deu além do que eu pedi para Deus, né. Eu fui presenteada com o comando geral. Eu fui a primeira mulher a comandar batalhão como major. Eu fui a primeira mulher a ser chefe de inteligência na polícia militar. Eu fui a primeira mulher a ser a chefe do estado-maior da polícia, que faz todo o planejamento, tanto administrativo como operacional. E fui comandante geral. Então, se você for ver, Deus foi me abençoando. Claro, foi reconhecimento do trabalho? Foi reconhecimento do trabalho, sim. E veio, mesmo a polícia militar reconheceu o trabalho da mulher. Ela foi a primeira a reconhecer o meu trabalho e que a mulher pode fazer diferença, né. Então, assim, foi assim, quando começou a desenhar a possibilidade de ser comandante geral, na verdade, para mim foi uma surpresa. Olha Foi uma só. surpresa, porque assim, eu não sonhava ser comandante geral. Eu não tinha sonhado tão alto. Eu tinha sonhado ser coronel, o último posto da polícia militar. E eu lembro que a minha oração foi assim para Deus: Senhor, eu quero ser coronel. O senhor pode me pôr qualquer função que o senhor queira que eu exerça, mas permita que eu seja coronel. Não permita que eu seja prejudicada por ser mulher. O senhor me trouxe ao mundo como mulher e eu estou te pedindo que o senhor me honre como mulher nessa terra. Essa foi a minha oração para o Senhor. E quando delineou, né, e vislumbrou que eu seria o comandante geral, nossa, eu entendi como presente de Deus. Presente de Uau. Deus. E a minha família realmente ficou emocionada, esse irmão em especial. Nossa, até eu tô emocionada aqui, coronel. Tipo, nossa, que meu Deus. A segunda pergunta era: você vai escrever um livro disso?
Por favor, escreva que eu quero um Não. autografado. Meu Na Deus. verdade, eu não escrevi um livro sobre minha história. Pode se pensar. Na verdade, eu acabei de escrever um livro que ainda estou formatando sobre a igreja, sobre os primeiros passos na igreja, né? De tudo, o que Uhum. que é a igreja, desde da, da, da criação, né? A fundação do mundo, a criação, a queda, Jesus Cristo, batismo no Espírito Santo. Eu escrevi, né? Escrevi já, terminei há pouco tempo, agora falta só formatação, sobre isso, para facilitar aquilo que eu aprendi em Deus, aquilo que eu aprendi com outras pessoas, aquilo que eu aprendi na Bíblia, né? Sabe aquela coisa do caminho das pedras, que Sim. fica fácil da pessoa entender, uma leitura fácil de compreender para o novo convertido, ele entendendo quem é ele, na história se achando, entendendo que ele é o filho de Deus, né? Para que ele possa ter todo esse processo. Esse eu escrevi, mas a minha história eu não pensei em escrever, não. Mas Nossa, mas tá aí uma pense, viu? proposta. É verdade. Eu tenho certeza que quem está acompanhando aqui imaginou uma história ou um livro, porque, Coronel, foi muito inspirador ouvir tudo. Eu saí daqui mais animada para chegar lá e já estudar minhas coisas do doutorado. O pessoal vai falar: o que aconteceu? Eu falei: gente, eu recebi uma dose hoje de motivação que vocês não têm noção. Coronel, olha, eu queria ter tido a oportunidade de conversar com você lá na polícia, né? Não tivemos essa oportunidade, mas eu fico honrada e fico lisonjeada de você ter vindo aqui. Eu sei que você tem vários compromissos e você parou o seu tempo para dedicar. E eu, assim, como ex-policial, né, acabei saindo da polícia para advogar, fazer outras coisas. Eu fiquei muito feliz. Para mim também é um marco, entende? Eu entrevistar a coronel, sabe? Nossa, eu fiquei muito feliz. Muito obrigada, tá, por ter aceitado o convite. Obrigada de coração. E eu desejo, assim, que Deus continue abençoando a sua vida, que lá na diretoria do Procon você continue fazendo tudo o que você já faz com excelência, porque é isso que você faz. Eu percebi que cada detalhe da sua vida você tratou com excelência. Parabéns, muito obrigada. E eu gostaria que antes de nós encerrarmos, você olhasse para a câmera e deixasse uma mensagem para as pessoas. Não são só advogados que nos acompanham, são estudantes do direito, público em geral também, mas dá essa dose que você tem, sabe? Deixa um pouquinho para o pessoal também. Pode olhar ali para a câmera. Olha, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Eu penso assim que é sempre um grande privilégio estar aqui conversando com você e as pessoas podendo ouvir. Eu entendo que é um privilégio, eu entendo que é uma oportunidade, uma porta que Deus abre para as nossas vidas. Por isso que eu sempre me empenho ao máximo para sempre me fazer presente. E eu agradeço muito. E de fato, eu sempre procurei fazer as coisas com excelência. Eu sempre digo para as pessoas assim, quando nós fazemos as coisas com amor, e esse amor é a decisão, não é o sentimento, né? Porque às vezes a gente está cansado. Muitas vezes nós estamos querendo sentar e ficar na frente de uma televisão, né? Mas quando você tem esse entendimento que você está fazendo as coisas para Deus, e quando você faz para as pessoas, você está agradando a Deus e fazer o melhor que você pode, sempre vai ter um resultado. Não hoje, não amanhã, mas lá na frente. A Bíblia diz assim, ó, lance o pão sobre as águas e depois de muitos dias você recolherá. Significa que o que você fizer bem feito hoje, faça o máximo que você puder, o melhor que você tiver nas condições que você tem hoje. Amanhã pode ser que você tenha condições melhores e pode fazer melhor ainda. Mas hoje faça o melhor. Se empenhe e um dia você vai receber a recompensa. Mas não faça também pensando na recompensa. Faça pensando que você está dando o melhor de você para alguém. O melhor que você tem para alguém. Porque você gostaria de receber o melhor, não gostaria? Então nós também, faça o melhor. Como você gostaria que fosse feito para você. Faça bem feito. Faça com amor. Faça com dedicação. E põe no papel. Sonhe. Sonhar é importante. Mas tão importante quanto o sonho é você colocar no papel. Não esquecer esse sonho, porque às vezes ele demora anos para se cumprir. Não abra mão dos sonhos. E quando você tiver a oportunidade, não perca a oportunidade de fazer, colocar em prática esse sonho, de fazer com que ele se concretize na sua vida. E aí, você terá outros sonhos que você tem que fazer. Eu sou uma pessoa que eu sonho muito. Eu amo as pessoas. E não sei te explicar como que você ama as pessoas, mas eu amo as pessoas.
E me sinto feliz quando eu faço algo para alguém e eu vejo que ela recebeu aquilo com gratidão, que ela ficou satisfeita, que ela foi atendida, mesmo que isso não tenha retorno para mim. Mas fazer o bem para as pessoas nos enche com uma alegria, com uma paz que não tem explicação. Sabe aquela paz que a Bíblia diz assim, Jesus Cristo disse: "Eu vos dou a paz, não como o mundo a dá". Então é uma paz que excede as explicações que nós racionalmente podemos dar. Então, faça com dedicação. Seja o melhor estudante. Se você está estudando, se você é advogado, se você é médico, se você é faxineiro, se você é coletor de lixo, faça com excelência o seu trabalho. E decida fazer o melhor para as pessoas. Como se você estivesse fazendo para você. E você vai ter o retorno disso. Mais cedo ou mais tarde, você vai poder recolher aquilo que você lançou. E sempre recolhemos coisas boas. Mas, claro, nessas trajetórias, nós temos decepções, nós temos frustrações, nós queremos parar, queremos desistir. Mas a perseverança é algo que nós também construímos no nosso caráter. Precisamos ter perseverança. E não mudar de ideia porque o mundo é difícil, porque as pessoas são difíceis, porque são. Relacionamentos humanos são difíceis. São difíceis porque nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos. E nós não queremos sonhar e trabalhar para a concretização dos sonhos. Nós queremos que eles sejam instantâneos. E não existe. Não existe realização sem trabalho. Não existe realização sem amor. Não existe realização sem disciplina, sem foco. E é isso que eu digo para você. Você pode ser e chegar aonde você quiser. Não importa se você é pobre, se você veio de família abastada, se você tem limitações. Depende das suas decisões e da tua dedicação e disciplina. Você chegará aonde você quiser. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Que Deus os abençoe, que os guie, direcione, dê persistência, dê amor e dê resiliência. E você será vitorioso em qualquer coisa que você fizer. Muito obrigada. Uau, meu Deus! Obrigada pelas palavras, Coronel. E eu não vejo uma melhor forma de terminar do que tudo isso que a Coronel falou, que tenho certeza que tocou o seu coração, porque olha, o meu tocou, viu? Então, eu vou encerrar por aqui. Espero você no próximo Pode Julgar. Até mais. Nossa Senhora!